E hoje aqui no Sinal Aberto nós encerramos nossa série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB Goiás e a convidada de hoje é a Valentina Jungmann, da chapa OAB para Todos. Doutora Valentina, bom dia, seja muito bem-vinda aqui a Sagres. Bom dia, Samuel. Bom dia, Jéssica. Estou vendo que entre nós também está a incrível Cileide Alves. Sou fã, viu, Cileide? Um abraço para você e para todos que estão nos acompanhando, quer pela Rádio Sagres, quer pela transmissão no YouTube. Sim, sou Valentina Jungmann, a primeira mulher candidata à presidência da OAB em quase 90 anos da sua história. E represento aqui a chapa OAB para Todos, a chapa 2. Estaremos então aqui em 20 minutos numa conversa com a senhora, doutora. E a primeira pergunta tem sido um tema bastante discutido aí nas eleições da ordem, a anuidade. E a senhora está propondo uma redução de 33% da anuidade. E aí pergunto à senhora, como chegar a essa conta, levando em consideração que a ordem tem aí uma série de questões a serem executadas, serviços mantidos, pagamentos de fornecedores. Como a senhora propõe, tentando aí fechar esta conta? Bom, Samuel, a sua pergunta é importante e te digo, né, que nós temos aqui na OAB Goiás a segunda a segunda anuidade mais cara do país. E nós iremos fazer essa redução que equivale a 34%, né, do preço hoje da nossa anuidade. E o valor exato será de R$ 749,03. Digo que, como professora, gosto muito de estudos, junto com o professor, conselheiro Rubens Fernando, que sempre tem atuado nos processos de prestação de contas da OAB como relator, fizemos um estudo e é viável essa redução. Primeiro, iremos reduzir drasticamente os gastos da OAB. Então, nós teremos aí uma tabela máxima, né, daquilo que poderá, por exemplo, ser gasto num almoço, num jantar com autoridades e professores. Então, além dessa redução efetiva, drástica, das despesas da OAB, nós iremos utilizar um sistema de trava. Portanto, toda vez que o lucro empresarial da CASAG for igual ou superior ao repasse, ao valor do repasse que a seccional faz à CASAG, incidirá esse sistema de trava. E a economia será revertida para o advogado e advogada, que terão aí uma redução da anuidade. A OAB do Distrito Federal fez, Goiás também fará, e tenho certeza que esse será o primeiro ato da nossa gestão. Cileide Alves. Bom dia, Valéria. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por participar dessa conversa e obrigada pelo comentário inicial. Bom, essa ideia de cortar, né, a anuidade, ela sempre veio acompanhada também de propostas de acrescentar custos, né? Você explicou aí como pretende resolver essa questão do corte de gastos, mas eu queria saber o seguinte, e o que se vai gastar a mais com as suas propostas? Ou você não está apresentando nada que vai significar novas despesas? Cileide, Valentina, né, que está falando aqui com você. Desculpa, eu troquei os nomes. Imagina. Desculpa. Valentina é um nome forte, né, e às vezes as pessoas confundem com Val, né, de Valéria. Pois não. Nós temos vários projetos, mas projetos que demandam pequenos gastos, pequenos ajustes. Por exemplo, nós iremos levar ao interior, às subseções, escritórios compartilhados. Mas não vamos
comprar lotes, edificar prédios. Nós vamos fazer simples adaptações das sedes das subseções, de forma que o advogado, a advogada, aquele que milita no interior, bem como aquele que estará, né, às vezes numa comarca, estará em trânsito, ele terá um espaço na sede da subseção, onde ali ele poderá realizar audiências virtuais, fazer um atendimento e mesmo utilizar o sistema de protocolamento eletrônico das suas petições. Então, Cileide, digo que iremos fazer muito, mas com economia, como essa do escritório compartilhado. Vamos falar dos cursos, né? Aqueles cursos que forem fornecidos para a advocacia, nós não iremos cobrar, eles serão, na maioria deles, gratuitos. Todavia, tem cursos de interesse à comunidade. Vamos falar aí de um curso de gestão, um curso de iniciação à matéria tributária, por exemplo, ao planejamento tributário e financeiro. Vai ser aberto também para a comunidade algumas vagas e, portanto, essas serão cobradas. Teremos convênios com universidades, como, por exemplo, a Universidade Federal. E, portanto, nós não teremos aí um grande incremento de despesas. E quando eu digo em redução, né, nós falamos em redução da anuidade, mas também enfatizei que nós iremos reduzir os gastos da OAB. Nós, por exemplo, não faremos um investimento milionário na comunicação. Nós teremos patamares aí compatíveis com os serviços, por exemplo, a CASAG, é a Caixa de Assistência. Nós entendemos que a publicidade deve ser feita apenas dos serviços e dos produtos, não havendo necessidade para investir tanto em marketing. Portanto, nós estamos, sim, planilhando aí todos os gastos da OAB, da CASAG, da própria ESA, iremos fazer uma redução drástica neles, sem, todavia, diminuir a oferta de produtos e serviços. Pois é, Valentina, só que aí você está falando em planilhar. Eu queria entender o seguinte, um corte de 34% na anuidade, ele deve representar, se não 34%, algo próximo disso na receita, né, total da OAB. E aí eu pergunto, você já fez as contas para tirar uma despesa, cortar uma despesa proporcional a essa receita que vai deixar de entrar nos cofres da OAB? Bom, Cileide, eu sei que nós temos muitos assuntos importantes, mas eu acredito que esse é muito bom eu ter a oportunidade para esclarecer. Vou pegar aqui o exercício contábil de 2019 da Caixa de Assistência. Nesse ano, ela teve um lucro empresarial de 16 milhões de reais. Então, quando ela atingir esse valor, que é bem superior ao dobro do repasse, que foi de 5 milhões e 200, nós não iremos fazer esse repasse de 5 milhões e 200. E, portanto, esse valor será revertido em redução da anuidade, um benefício direto para o advogado e advogada. Talvez com números eu possa conseguir te convencer que essa é uma proposta viável, até porque a Caixa ela é de assistência, não se justifica um lucro empresarial desse porte, né? Então, se ela já teve um lucro de 16 milhões de reais, nós temos certeza que seria mais do que suficiente para ela empreender todas as suas atividades, para ela oferecer todos os seus serviços. Valentina, você é a primeira mulher candidata à OAB. Quantos anos tem a OAB? A OAB vai fazer em dezembro agora 90 anos, Cileide, efetivamente. Sou a primeira mulher candidata ao cargo de presidente da OAB Goiás. E você sabe quantas advogadas... Pois é. E você sabe quantas são, do total de advogados do Estado, quantas são mulheres? Nós somos a maioria, né? Nós já somos... esses valores, esses dados, né? Eles mudam de acordo com as inscrições,
mas nós somos mais de 22 mil mulheres em todo o estado. E no país, Cileide, nós também já somos maioria. Portanto, as mulheres na OAB, elas são a maioria dos inscritos em todo o país. Por que você considera que hoje essa ideia da mulher na liderança, ela precisa ser colocada como um diferencial e não como algo que devesse estar incluído, né, com naturalidade nesses processos de disputa por espaços nas entidades ou mesmo na política? Bom, eu vou te passar um dado aqui correto. Nós, mulheres, na OAB Goiás, esse é um dado que eu peguei acho que há uma semana, nós somos 23.268 mulheres inscritas e 22.102 homens. Cileide, respondendo a sua pergunta, eu digo que é muito importante uma maior participação de nós, mulheres, na vida política desse país. Todavia, como diz a ministra Carmen Lúcia, as mulheres são inviabilizadas na política. E se você vê, né, a OAB, uma instituição que se diz democrática, as mulheres têm pouca, ou eu diria quase nenhuma, participação nos cargos de presidência. Nas últimas eleições de 2019, os 27 presidentes das seccionais eleitos foram homens. Se você analisar a diretoria do Conselho Federal, tem 5 cargos de diretores, os 5 cargos são ocupados por homem. Por isso, muito importante o projeto Paridade Já, que apresentei de minha autoria no Conselho Federal. Diante desse projeto que foi aprovado, nós temos hoje uma nova realidade nas eleições da OAB. Nós que, em regra, ocupávamos um percentual mínimo de 30% e, na maioria, éramos alocadas nos cargos de suplência. Para confirmar isso, basta analisar a composição da atual gestão da OAB Goiás. Nós agora somos 50% em todos os cargos, de titulares, de suplentes, incluindo os cargos de diretoria, das subseções, da seccional e da Caixa de Assistência. Portanto, um projeto que virou norma interna na OAB em todo o país e que eu tenho dito que é uma das grandes novidades das eleições da OAB em 2021. E fato é que esse projeto ele tem inspirado partidos políticos, ele tem inspirado outras entidades, outros conselhos de profissionais, e eu acredito que são medidas como essa, de inclusão da mulher nos espaços de decisão, que ajudarão a mudar essa inviabilização na política que nos diz a ministra Carmen Lúcia. Pois é, e aí eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, Valentina. Por que impor uma lei, né, ou uma norma de que haja paridade, 50% para homem, 50% para mulher, pode reverter essa inviabilização da mulher na política? Porque agora o espaço nos é garantido. E vejam você, aqui em Goiás nós temos 4 chapas, e as 4 chapas atenderam, lógico, né, porque senão não obteriam o registro, atenderam a norma. Portanto, tem mulheres sim, e aqui eu falo, né, as minhas colegas advogadas, elas têm interesse em participar ativamente desses espaços de decisão. Todavia, Cileide, pelo próprio sistema ser masculino, muitas vezes elas não eram dado a ela a oportunidade de participação. Portanto, precisamos sim de normas, né, como tivemos aí cotas, ações afirmativas para que haja essa efetiva participação da mulher, para que a mulher se sinta, inclusive, acolhida, parte desse processo eleitoral. Portanto, deveria ser natural, né, essa igualdade entre homens e mulheres, até porque ela está prevista no artigo 5º e no inciso 1 da Constituição
eleição federal. Todavia, nós temos que, para efetivar, adotar medidas como foi o projeto Paridade Já, que inclusive caminhou também de mãos dadas com outro projeto muito importante no sistema OAB, que é a equidade racial. Agora, as chapas, além de terem 50% de mulheres nesses cargos, né, de titulares, suplentes e diretorias, também tem que ter, no mínimo, 30% da advocacia preta e parda. E aí, né, é necessário. Vamos pegar como exemplo o Conselho Federal. Nós temos 3 representantes titulares dos 27 estados da federação, 81 colegas. Dentre eles, apenas um representa a advocacia parda. Por isso, Sileide, tenho muito orgulho de dizer que a chapa OAB para Todos, a chapa 2, é a única a apresentar a primeira conselheira federal titular representante da advocacia negra, a doutora Maura Domiciana, que é da Advocacia da União. Bom, você propõe, né, até inclusive pelo nome da chapa OAB para Todos, o que você chama de OAB inclusiva e democrática, né? Já foi vencida essa primeira fase aí de paridade, que é a norma atualmente. O que você faria de diferente ou que poderia ser considerado inclusivo e democrático? Bom, primeiro a inclusão de pessoas, né? Então, nós estamos falando aí da inclusão de mulheres, nós estamos falando da inclusão da advocacia preta e parda, e na formação da nossa chapa, Sileide, nós tivemos essa preocupação. Nós não estamos pegando descendentes da raça, né? Da raça negra, nós estamos oportunizando, abrindo espaço para aqueles que nunca tiveram vez e voz na OAB. E te digo mais, nós também iremos lutar para a participação da advocacia jovem. E eu aqui esclareço que é considerado advogado em início de carreira aquele e aquela com até 5 anos de inscrição. Todavia, até setembro de 2019, a advocacia jovem, início de carreira, não podia participar dos cargos eletivos, ela não podia concorrer aos cargos eletivos na OAB. A partir de setembro, por meio de uma lei federal, 18.875, foi possibilitado aquele e aquela colega com 3 anos ou mais de inscrição participar, disputando cargos na subseção e na seccional. A nossa proposta, Sileide, é de eliminar por completo qualquer requisito de tempo de inscrição para que o advogado e a advogada em início de carreira possam, sim, disputar as eleições na seccional, nas subseções e também disputar cargos na Caixa de Assistência. Então, nós damos voz, né? Nós respeitamos o lugar de fala de cada um, de cada uma, mas também temos uma grande preocupação com a advocacia deficiente. Hoje, eu diria que a postulação ela se tornou virtual e nós temos tido muito problemas com aquele advogado, aquela advogada deficiente visual. Portanto, nós iremos atacar, enfrentar esses problemas de forma a incluir, de forma a dar vez e voz àqueles que até nesse presente momento não tinham a oportunidade de participar do sistema OAB. Valentina, você fez parte, né, da diretoria da atual gestão e, no entanto, você está na disputa em oposição a essa diretoria. O que aconteceu? Por que você tornou-se dissidente da direção atual? Bom, Sileide, vamos esclarecer, né? Na verdade, eu nunca participei da diretoria da OAB. Eu sou conselheira federal, né, e fui eleita junto com esse grupo que atualmente administra a OAB. Digo para você que tem um carinho, né, especial pelo doutor, pelo presidente Lúcio Flávio, até porque, né, eu conheço desde jovem, uma vez que foi meu aluno,
estudou conosco lá na Universidade Federal de Goiás. O primeiro mandato, eu diria que nós buscamos atender todas aquelas nossas promessas de campanha, mas houve um grande distanciamento da atual diretoria, não só do advogado e da advogada, mas também daqueles integrantes do próprio grupo. Veja você, Sileide, apresentei esse projeto de repercussão nacional e não tive o apoio do atual presidente. Dos 27 presidentes que manifestaram sobre o projeto Paridade numa votação, ele foi o único que se absteve de votar. Digo também que sou uma entusiasta do projeto Equidade Racial, todavia ele se manifestou contrário também a essa ideia. Lembro que nós apresentamos também uma ideia de eleição com a participação da advocacia para a formação da lista sextupla do 5º Constitucional. Todavia, isso não foi efetivado. No primeiro mandato, ele se dirigia, o presidente ia às subseções, então tinha uma fala do presidente da OAB com a advocacia do interior. Esse projeto foi abandonado na segunda gestão, mas nós iremos retomar, e eu digo que a presidente será uma presidente itinerante, porque nós estaremos nas subseções, não só falando com a diretoria da subseção, mas nós, além de estarmos reunidos com os dirigentes nas subseções, teremos uma roda de conversa com a advocacia, levantando os principais problemas naquele momento. E ali já iremos direto, buscar resolvê-los junto às autoridades competentes, porque a nossa OAB, a OAB que nós propomos, da Chapa 2, será uma OAB independente, Sileide. Digo que nós iremos tratar as autoridades com respeito e cordialidade, mas com autonomia e independência. Valentina Jungmann, muito obrigada pela conversa. Samuel, mais alguma questão? Não, Sileide. Valentina, muito obrigado pela participação aqui na Sagres. Também aqui agradecemos a senhora. Ontem estava prevista a nossa conversa, mas devido aí ao falecimento do ex-prefeito Íris, a senhora gentilmente, assim como a sua assessoria, concordaram aí de passar esta nossa conversa para a data de hoje. Os nossos agradecimentos e até uma próxima oportunidade aqui na Sagres. Obrigada, Samuel, Jéssica, Sileide, e um abraço para você que está nos acompanhando. No dia 19, vote Chapa 2, uma OAB para todos. Obrigada.